Vereadores aprovam projetos de lei voltados ao trânsito e à defesa das mulheres. Qualidade do transporte público de Natal é debatida em audiência na Câmara. Navio francês atraca no Porto de Natal e passageiros passam por protocolo de prevenção do coronavírus. Professores estaduais em greve realizam ato para pressionar o governo do estado. Aqui no estúdio, a entrevista é com a secretária estadual das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Eveline Guerra. Vamos conversar sobre a regulamentação da Patrulha Maria da Penha no estado. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta quarta-feira, 11 de março de 2020. O Câmara Repórter começa com a atualização sobre a situação global do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou nesta quarta-feira a pandemia do vírus Covid-19, conhecido por coronavírus. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar. No Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia já era esperada. Agora, segundo o ministro, serão investigados como possíveis casos suspeitos pessoas que voltarem de qualquer viagem ao exterior, apresentarem febre e mais algum sintoma. No Brasil, já são 37 casos confirmados de coronavírus até o fim da tarde desta quarta. No Rio Grande do Norte, não há nenhum caso confirmado. A Secretaria Estadual de Saúde continua investigando 15 casos suspeitos da doença. E o Ministério Público Federal recomendou à Agência Nacional de Aviação Civil a autorização para o cancelamento de viagens ao exterior de passageiros brasileiros sem qualquer prejuízo aos consumidores. O cruzeiro de luxo vindo da França atracou no Porto de Natal na manhã desta quarta-feira. Passageiros e tripulantes foram submetidos aos protocolos de prevenção ao coronavírus. O desembarque aconteceu no terminal de passageiros de Natal. Registrado nas Bahamas, o cruzeiro de luxo Amera partiu de Mônaco, no sul da França, no dia 6 de janeiro e está percorrendo a costa brasileira desde o dia 29 de fevereiro. Antes de atracar na capital potiguar, esteve em Salvador, na Bahia. Medidas de segurança e prevenção foram adotadas pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Chegou para mim o protocolo como sendo da Anvisa e da própria Codern, né, como prevenção para a chegada de qualquer navio de passageiro. Porque esse mês e o mês de abril nós estamos com mais 3 navios para chegar. Então foi definido esse protocolo, estamos cumprindo e vamos cumprir para os demais também. Independente dele estar vindo do exterior ou já estar aqui no Brasil. De acordo com a Codern, foram cumpridos todos os protocolos de prevenção ao novo coronavírus, junto com a equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entre as medidas foram emitidos avisos sonoros na estação de passageiros, com orientações em inglês, português e espanhol, sobre a importância da lavagem das mãos, prevenção e sintomas da doença. Luvas e máscaras foram distribuídas aqui no terminal de passageiros para a imprensa e funcionários do porto, como uma medida de segurança. Mesmo assim, a Codern informa que nenhum caso suspeito foi registrado entre os 578 passageiros e 426 tripulantes do navio, que fica atracado em Natal apenas por um dia e segue agora para Belém do Pará. O que alguns passageiros confirmaram comigo agora, conversaram comigo e perguntaram por que nós estávamos assim, eu expliquei para eles. E eles me disseram que, segundo eles, né, alguns passageiros que conversaram comigo, eles tiveram algum tipo de protocolo no embarque, checaram ou apresentaram algum tipo de atestado e, segundo eles, não há nenhum caso suspeito, nem suspeito de contaminação pelo coronavírus a bordo desse navio. Os professores estaduais em greve desde a última quinta-feira realizaram um ato público na governadoria. A intenção foi cobrar a aplicação imediata do reajuste do piso salarial 2020.
Em frente à sede da governadoria, professores da rede estadual de ensino reivindicaram contra a reforma da Previdência, pela renovação do Fundeb e correção do piso salarial de 2020, principal pauta da categoria. O estopim para a deflagração da greve é justamente a implantação do piso, né? Nós, o Sinti, informamos para o governo que queremos receber o piso, a implantação de forma imediata, 12,84%. O governo nos responde dizendo que é impossível implantar imediatamente e apresentou uma contraproposta que em nada é aceitável para a categoria. Com a adesão de mais de 60% dos professores, a greve deflagrada no dia 4 de março cobra uma nova proposta do governo, que pediu um prazo até esta quinta-feira para a discussão de uma nova proposta. O governo pediu até o dia 12, portanto, amanhã, quinta-feira, para nos apresentar uma outra proposta diferente dessas já apresentadas. Ocorre que pediu, inclusive, para que a gente adiasse ou seja, a deflagração da greve. Naquele dia 4 mesmo foi deflagrada a greve e de lá para cá nós não sentamos mais com o governo para discutir uma outra proposta. A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer informou que deve realizar uma reunião com representantes dos professores, mas nenhuma data foi confirmada. Enquanto nenhuma proposta for apresentada e acatada pela categoria, a greve segue por tempo indeterminado. Enquanto não houver um consenso, enquanto não houver um acordo para que a maioria perceba que deve aceitar, a greve continuará. Se por um lado os professores continuam em greve, os servidores do Instituto de Previdência do Estado, o IPERN, suspenderam a paralisação da categoria na tarde desta quarta-feira. A decisão foi tomada em assembleia coordenada pelo SINAI, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Indireta do Estado. E isso após o governo apresentar proposta com vistas a implantar o auxílio alimentação, uma das principais reivindicações que levaram os profissionais do IPERN a paralisar as atividades. E na sessão ordinária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram projetos de lei voltados ao trânsito e à defesa das mulheres. Durante o pequeno expediente desta quarta-feira, o vereador Fúvio Saulo falou sobre a situação das mulheres e a evolução da participação feminina na sociedade. Hoje, emprego, trabalho fora, escolher se quer ser mãe, mas a gente ainda está muito distante de encontrar a igualdade social. A gente encontra, inclusive, na nossa sociedade brasileira, em universitários, vamos dizer, pessoas formadas, a mulher tem uma diferença de 22% de salário em relação aos homens. Então a gente tem que continuar buscando, debatendo sobre esse tema. A vereadora Nina Souza explicou por que a casa optou pela manutenção do veto do Legislativo de projeto que disciplina a alienação onerosa de áreas públicas lindeiras de imóveis privados. O governo pediu para que ele não fosse sancionado porque eles queriam inserir dentro de outro texto, né, elementos que dessem condições das pessoas adquirirem esses imóveis até com um preço reduzido, até com valores parcelados, coisa que eu não poderia fazer dentro das minhas prerrogativas de legisladora. Como o texto é todo exatamente igual à minha lei, apenas com a inclusão dessa matéria, e o governo mandou a matéria no final do ano passado, já é lei. Então o meu projeto ele perdeu o objeto. Em primeira discussão foi aprovado um projeto da vereadora Carla Dixon, que define a linha de cuidados para as mulheres vítimas de violência. Ele traz não só para mulheres, mas crianças e adolescentes que sejam vítimas de violência, quer sejam sexual e da ordem não sexual. E é interessante que ele está de acordo com um decreto, na época lançado pela Secretaria Municipal de Saúde, em 2018, em que ele trazia, no caso de violência sexual, todo o cuidado que deveria se ter com a mulher, né, na maternidade, por exemplo, os cuidados com a vacinação, com o exame ginecológico completo, se for o caso, a nível de coleta de material do agressor para reconhecimento por DNA e também o aconselhamento psicológico. Também em primeira discussão foi aprovado um projeto de autoria do vereador Luiz Almi, que dispõe sobre a colocação de placas com a palavra "olhe" em todas as faixas de pedestre de Natal. Os parlamentares também aprovaram a concessão de cidadania natalense ao irmão José Getúlio Silveira e à poetisa Osania Aparecida da Silva.
O novo secretário de Turismo de Natal será o empresário Joan Xavier. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do município desta quarta-feira. Joan Xavier substitui Fernando Fernandes, que agora é titular da Secretaria de Governo desde a semana passada. O possível aumento da tarifa dos ônibus e a falta de qualidade no serviço prestado aos usuários de Natal foram tema de uma audiência pública realizada na Câmara, na manhã desta quarta-feira. Quem depende do transporte público para se deslocar em Natal, nas últimas semanas se deparou com a notícia de que a tarifa ia subir para R$ 4,25, mas que o prefeito Álvaro Dias acabou revogando a decisão. Para discutir esse tema e também a qualidade dos transportes públicos na capital, a Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública, proposta pelo vereador Maurício Gugel. Em relação à tarifa, nós tivemos, logo após o Carnaval, uma surpresa, onde tivemos uma reunião do Conselho de Transporte, onde não estava na pauta o aumento da tarifa, e aí todos foram pegos de surpresa. Foi onde aconteceu uma pressão popular grande, o prefeito voltou atrás temporariamente. E se falando da qualidade do transporte, nós sabemos das deficiências do transporte público. Nós sabemos que desde que o cidadão sai de casa, ele já tem dificuldades nas calçadas, nos abrigos de ônibus, nos ônibus que têm a idade de frota das mais velhas do Brasil. Hoje o preço da passagem na capital potiguar segue custando R$ 4,00 em espécie e R$ 3,90 no cartão. Segundo a STTU, a reanálise da tarifa foi feita por solicitação dos empresários, que consideram o valor atual defasado. A STTU ela realizou estudos de ordem técnica, e chegou a um valor atualizado. Vale lembrar que é um serviço explorado, então as concessões têm custos para desempenhar esses serviços e esses valores são reajustados constantemente, salários de motoristas, planos de saúde, custo com lubrificantes, enfim, todos esses custos eles compõem a tarifa. Na hora que essa tarifa, as empresas veem que esses valores estão defasados ao valor anterior, elas pedem a reanálise e a STTU procede com essa reanálise. Então, como a tarifa de Natal até então não possui subsídio, aquele é o valor preciso da tarifa. O prefeito, numa atitude administrativa, ele entende que a prefeitura precisa tomar um posicionamento diante da demanda de reclamação da população de que não tem condição de arcar com esse reajuste. Agora, a melhoria do transporte ela vem principalmente com a licitação, que vai ordenar e dar regras ao sistema de transporte. Os empresários atribuem o envelhecimento dos transportes ao aumento de gastos com funcionários e também o reajuste no valor do combustível. Segundo Nilson Queiroga, uma alternativa para estruturar os equipamentos e não aumentar o valor da passagem seria o governo reduzir os impostos contidos na tarifa. O Seturne já vem há muito tempo, todo ano, batendo nesta tecla, que a tarifa está muito elevada para a condição de pagamento do usuário. É preciso que o poder público retire primeiramente os impostos que incidem sobre esta tarifa. Isso impacta muito no preço, em torno hoje de 40 centavos. 21 capitais desse país já fizeram esse dever de casa. A prefeitura está estudando os impactos que a retirada do ISS traria ao município. Fato que poderia, inclusive, reduzir o preço da tarifa. O prefeito suspendeu o decreto do reajuste exatamente para analisar como a prefeitura poderia entrar com subsídio através de impostos ou de outras formas. Mas, nesse momento, está exatamente em análise esse ponto na prefeitura. Representante da Câmara no Conselho Municipal de Transporte, o vereador Preto Aquino esteve presente e cobrou da STTU uma relação dos veículos que estão circulando na capital. Faz 3 anos que eu peço que eles passam para a gente a informação de dizer que o quantitativo de transporte é um número muito expressivo e que não tem condições de parar e mandar individualmente cada carro com placa, motor, chassis relacionado para a Câmara, para que assim a gente possa realmente fazer uma fiscalização individual de cada transporte que circula na nossa cidade. Agora fique por dentro da agenda legislativa da Câmara Municipal desta quinta-feira, dia 12. Simone Silva tem mais informações. Os trabalhos legislativos na Câmara Municipal nesta quinta-feira, 12 de março, têm início às 9 horas da manhã com uma reunião da Frente Parlamentar do Servidor Público, que é presidido pela vereadora Divaneide Basílio.
À tarde, a partir das 14 horas, ocorre a sessão ordinária, onde serão apreciados e votados requerimentos e projetos. Já à noite, por proposição da vereadora Júlia Arruda, ocorre uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu vou conversar com a vereadora Divaneide Basílio para saber quais são as expectativas dessa primeira reunião da Frente do Servidor Público. Nós vamos encaminhar um tema que foi debatido no ano passado, sugerido na instalação da frente, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. E nesse mês de março, mais que tudo, é importante a gente debater esse tema do assédio. Portanto, nossa primeira reunião do ano traz esse tema, vamos receber vários sindicatos, tem uma comissão formada também entre os sindicatos para acompanhar e para fazer as denúncias desses temas de assédio. Convidamos o Ministério Público, representação da Prefeitura e outras organizações sociais e acredito que teremos sim um bom debate e bons encaminhamentos para que esse tema seja mais fortalecido e que a gente enfrente realmente pela porta da frente e que o assédio não seja mais uma prática aceitável nessas instituições. Muito obrigado, vereadora. Bom, eu fico por aqui. Simone Silva para o Câmara Repórter. E logo depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista com a secretária estadual das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Eveline Guerra. Nós vamos conversar sobre a regulamentação da Patrulha Maria da Penha no estado e também sobre outras políticas públicas voltadas às mulheres no Rio Grande do Norte. Não saia daí, o Câmara Repórter volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e para falar aqui sobre políticas públicas destinadas à mulher no Rio Grande do Norte, nós recebemos nesta quarta-feira a secretária estadual das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Eveline Guerra. Secretária, seja bem-vinda ao Câmara Repórter. Olá, Larissa. Tudo bem? E ouvintes aqui da TV Câmara, né? Tá certo. Secretária, a senhora assumiu recentemente a pasta da Sengide, né, como se chama a secretaria, que é um nome grande, mas a Secretaria das Mulheres. Né, essa pasta é importante dentro do governo de Fátima Bezerra, uma pasta essencial, na verdade, diante dessas políticas públicas que precisam ser efetivadas. E nesta semana comemorativa às mulheres, o governo publicou no Diário Oficial do Estado um decreto regulamentando a Patrulha Maria da Penha. O que é que vem trazendo esse decreto e quando é que essa patrulha pode começar a funcionar? Olha, é muito importante, né? Essa foi anunciada pela governadora, agora no dia 9, né? No evento que nós fizemos alusivo ao 8 de março. Muito importante, né? E o decreto já saiu. O funcionamento da patrulha, né? Maria da Penha, aqui no estado, não é só Natal, mas é em todo o estado. Né? É uma reedição, né, da patrulha e nós estamos agora trabalhando no planejamento das ações, no treinamento do seu efetivo, né? Porque é um trabalho onde você realiza com as mulheres, né, da Polícia Militar, mas também vai ter a participação mista com homens, né? Então, é um trabalho muito importante junto às medidas protetivas que a mulher tem, né? Então, vai ser um órgão, um equipamento que vai fiscalizar, né? Não deixa de ser também preventivo, né? As mulheres que já estão com medidas protetivas, mas que podem ser, né, novamente asseguradas. Aí a gente precisa manter essa segurança para que o agressor, né, ele não a procure,
né? Porque Exatamente. há casos de reincidência, né? Das pessoas procurarem. E eu acho que é muito importante essa patrulha. Nós estamos aí, logo que puder. Para esse semestre ainda, a gente pode dizer? Com certeza. Não, a gente está pensando aqui urgente, né? São medidas de prevenção, né? E também para que a gente possa realmente fazer um trabalho de prevenção à violência que hoje está crescente no país inteiro, né? Infelizmente. E aqui no nosso estado também somos vítimas, né? Mulheres que perdem suas vidas, né? Por abuso. Né? Exatamente. Inclusive até no dia 8 de março, né? No último domingo, nessa data tão emblemática para as mulheres, uma mulher foi assassinada em São Gonçalo, vítima de feminicídio, enfim, por ciúmes aí do ex-companheiro, de quem ela tentava realmente se separar, né? Acabar com a relação doentia que esse suspeito, enfim, que está preso, não aceitava. Uma coisa muito triste. E esse anúncio do decreto de regulamentação da Patrulha Maria da Penha chega em boa hora, porque também está em vias de entrar em ação, em atividade, a Patrulha Maria da Penha aqui em Natal, através de uma lei proposta aqui pela vereadora Júlia Arruda. São atividades que se somam, não é isso, secretária? Com certeza. Né? O Estado e as prefeituras, onde puder, né? Isso só vai se somar. Né? Mas é um trabalho assim que a gente, inclusive a governadora, né, anunciou, e ela numa expectativa de que a coisa a gente tem que crescer. Inclusive no próprio dia 8, no dia 9, né, o nosso ato, ela colocou que não é só a patrulha. Nós temos que reeditar novamente, porque houve em 2019 a Patrulha Maria da Penha nas escolas. Que isso aí foi uma ação preventiva, né, de esclarecimento da população estudantil, né, inclusive envolveu os professores. Foi assim uma ação muito importante. Trabalhar essa prevenção com as crianças e adolescentes. Com crianças e adolescentes. Que essa cultura precisa ser transformada. Pois é. E a gente tem que começar também de pequeno, né? E essa é uma atividade, eu acho que de fundamental importância. Outra atividade que a governadora também já fez é o CEAV, que é o Comitê de Enfrentamento à Violência da Mulher. Esse comitê está em funcionamento, foi feito a posse em dezembro de 2019, Sim. mas está funcionando agora numa fase de planejamento das atividades. E que a atuação específica esse comitê terá, secretária? Exatamente no combate, no enfrentamento à violência da mulher. Né? Nós temos o Conselho Estadual, que é o CEDIM, mas esse comitê ele vai ficar especificamente voltado. Ele é formado por órgãos do governo e também da sociedade civil. Então, isso aí é um casamento, você está entendendo, para ações de prevenção à violência que acontece no Estado e no Brasil inteiro. O feminicídio no Brasil, nós somos quinta. Sim, né? Infelizmente, né? É uma estatística muito triste, né? E que a gente precisa enfrentar isso. E o governo de Fátima, ela deu todas as possibilidades de vocês atuarem no sentido de a gente não vai resolver, mas a gente vai com certeza mitigar essa situação. Né? Secretária, a gente enfatiza realmente nesse período, enfim, essa política para as mulheres e enfatiza especialmente realmente esse combate à violência contra a mulher, que é, como a senhora falou aí, estatísticas preocupantes e crescentes, né? Uma demanda que não para de crescer. A gente percebe que as mulheres agora elas também estão tendo mais coragem de denunciar, de procurar ajuda, e o Estado precisa ter uma estrutura de retaguarda para poder realmente dar esse amparo. E nessa realidade da violência doméstica, a gente sabe que muitas vezes a mulher demora enfim, a denunciar ou a sair dessa situação porque está dentro de uma situação de dependência financeira desse agressor. Está se pensando em construir, reforçar políticas públicas que promovam essa questão do empreendedorismo, da capacitação da mulher para que ela seja mais independentemente financeiramente? Inclusive esse evento do dia 9, na segunda-feira, a governadora já anunciou uma parceria feita com a AGM, que é a Agência de Fomento, né? Sim. E a SEDRAF, que é a Secretaria de Agricultura e
E estão fazendo uma parceria onde a gente vai ter 1 milhão para as mulheres empreendedoras rurais. Isso aí é uma forma de você, porque a violência ela está em todos os lugares. É verdade. Né? E aí no campus você já faz esse trabalho. Né? E eu acho que nessa visão a gente tem a DEAN, né, que nós temos aqui no estado, em Natal, 3 DEANs, né, em funcionamento, uma em Mossoró. Estamos aí estudando a possibilidade de Caicó e Pau dos Ferros, mas aqui a novidade é que a gente tem uma delegacia na Zona Norte de funcionamento e atendimento de 24 horas. Então isso é importante, né, porque aí as mulheres têm um espaço para denunciar. Agora, o que você levantou é muito importante. Realmente, o maior índice das mulheres não comunicam. Elas não fazem um BO, não vão às delegacias, como também nos hospitais. Né? Muitas são atendidas, mas ela não diz que foi uma queda, ela usa outra desculpa e não diz que foi uma violência. Mas muito isso por quê? Né? Porque ela fica com medo. Né? Por medo, sim, porque o marido a ameaça. Né? Isso é uma questão. A outra questão também são os filhos, né? E a dependência econômica. Né? Então, esse enfrentamento a gente vai ter que fazer. E uma das coisas é também a preparação, o esclarecimento a essa mulher, que é melhor ela, né, estar separada, mas estar, você está entendendo, denunciar o fato, para ela poder, inclusive, viver com direito à vida. E eu acho que é essa falta de respeito, né, que não existe. Então, a mulher se submete a uma violência sem precedentes. Né? E eu acho que a gente está pensando é ampliar. Né? Isso está a nível de a governadora, inclusive, disse o que é que nós vamos fazer para isso. Além desses mecanismos que ela anunciou, né, esses instrumentos que vai ajudar no combate, no enfrentamento à violência, também a gente tem que buscar outras formas. Né, um equipamento muito ansiado, secretária, inclusive a senhora falando disso, de outras formas de combate, de atendimento a essa mulher, um equipamento muito ansiado já de muitos anos, que já se tentou trazer para o Rio Grande do Norte, é a instituição da Casa da Mulher Brasileira, que foi o nome de um programa que foi dado na gestão anterior, né? Mas uma casa-abrigo de referência estadual, porque hoje no Rio Grande do Norte só existe esse atendimento, esse tipo de atendimento, oferecido pela Prefeitura de Natal. O Estado caminha para isso? O que é que você pensa também em relação a isso? Olha, isso faz parte do programa de governo da governadora Fátima Bezerra. Né? Isso é um anseio também, não só da população, mas nós da Sengird, a gente coloca isso como uma necessidade. Né? Porque muitas vezes a mulher não denuncia porque você não tem para onde ir. Né? Não se resolve também com a casa, mas ajuda em muito. Né? E isso a gente está perseguindo. Né? Agora, o governo, a governadora Fátima e o Antenor Roberto, o nosso vice, receberam uma herança que não vem de agora, desse governo anterior, vem de muito tempo, sim, que você tem que sanear mais as contas públicas, o salário dos servidores, e isso já está, né, se organizando, já está sendo pago em dia, mas as dificuldades permanecem, mas o objetivo da governadora é esse, né? E, inclusive, ela anunciou também, junto ao consórcio do Nordeste, que são a reunião dos governadores do Nordeste, que isso é muito importante, porque fortalece, ela colocou a necessidade do enfrentamento à violência, né, da mulher. E isso não só vem assim, isso também visa financiamento que pode buscar soluções junto aos novos governadores, né, buscar soluções para enfrentar essa questão. Porque o Nordeste todo, inclusive foi o próprio presidente cortou o Bolsa Família aqui para o Nordeste. Nós ficamos, né, com uma parte menor do que o Sudeste e o Sul. Né? Então, a gente enfrenta muitas dificuldades. Né? Mas a gente está na luta.
tá na luta e tentando buscar soluções, e mesmo que você não tenha os recursos, mas a gente tá vendo aí como a gente solucionar isso, certo? É importante mesmo. É importante a gente ter aqui no Estado a Casa Abrigo, né? Certo, secretária. Então, muito obrigada aqui pela sua participação. A gente deseja sucesso, que a senhora consiga realmente, junto aí dessas estratégias do governo, implementar essas políticas para que elas cheguem para quem realmente está lá na ponta precisando desse atendimento, que são as mulheres vítimas de violência doméstica, e isso em toda a sua diversidade, né? Porque a gente fala aqui de mulher negra, porque a violência atinge todas as classes. Todas as classes, raça, etnia, você está entendendo? Orientações, diversidade de gênero, atinge a todos. Né? Mas uma das coisas que eu achei assim, muito importante é que a secretaria, ela não é só, ela é uma secretaria de articulação, com também de políticas, de elaborar, formular políticas, mas de articulação com as outras secretarias. Nós estamos sempre trabalhando com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, as setas, né? Para que a gente possa desenvolver e ter mais força e poder levar a política melhor para a sociedade. É esse o objetivo nosso, né? É o objetivo da governadora. Ok, então vamos esperar que os resultados cada vez mais sejam alcançados. Ok, Larissa. Muito obrigada pela sua também. participação. Eu conversei aqui com a secretária Eveline Guerra, secretária estadual das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, sobre as políticas que estão sendo construídas aqui no Rio Grande do Norte em defesa da mulher. O Câmara Repórter fica por aqui. Eu agradeço a companhia de você aí de casa, do outro lado, sempre aqui, dando a sua audiência para a gente. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias do Legislativo Natalense, do que acontece no nosso estado. E na entrevista dessa quinta, vocês vão acompanhar aqui uma conversa com a vereadora Carla Dixon. Até lá!